Frutificai. Essa é uma palavra poderosa que Deus diz sobre você. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, ele faz essa declaração sobre a humanidade. Serão abençoados, irão frutificar, vocês irão se multiplicarem, vocês governarão. E a partir desta palavra liberada sobre a tua vida, é que o Senhor quer falar com você hoje, nos próximos minutos, sobre este tema. 6 passos, 6 posicionamentos, 6 formas de estar quando você entende que para este tempo Deus te chamou. Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre este tema. 6 passos para frutificar. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Este é um canal para que juntas possamos refletir sobre a Palavra de Deus. Quando refletimos e praticamos, somos edificadas, transformadas, nos tornamos mulheres frutíferas. E para frutificar, nós temos 6 passos ou 6 posicionamentos que te farão frutificar para este tempo pelo qual o Senhor te chamou. E o Senhor te chamou para vários desígnios, para alcançar um propósito. Para você dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, você precisa desempenhar papéis, funções para frutificar no meio da sua família e a sua família ser impactada pela palavra e servir ao Senhor como deve servir. Você pode também fazer uma declaração que para este tempo o Senhor também te chamou como uma profissional na área onde você atua, onde pessoas serão transformadas a partir destes 6 passos que o Senhor falará conosco hoje. Posicionamentos que você deve manter para frutificar no meio onde Deus te colocou. E este primeiro passo é reconhecer. Eu reconheço que para este tempo fui chamada. No livro de Esther, que destaca esse reconhecimento, este posicionamento, que a própria Esther precisou identificar a partir de um momento da história de Esther. Junto ao seu parente Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão da sua Bíblia. Esther, então, é reconhecida como uma rainha. A partir de todo um detalhamento da história, você pode fazer a leitura do livro de Esther e entender até o momento onde ela chega, aqui no capítulo 4 do livro de Esther, no versículo 14, onde Mardoqueu diz para ela: "E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?" Aconteceu ali um decreto do rei, amando ou aconselhado por um homem, onde o rei toma-se uma decisão de que os judeus deveriam ser mortos, ou seja, o povo que Esther fazia parte. Mas Esther, naquele momento, ela estava como rainha deste mesmo rei que fez esse decreto. E o seu parente Mardoqueu diz para Esther: "Esther, será que não foi para este tempo que Deus te chamou, para que o nosso povo fosse livre deste decreto, que o próprio rei, aconselhado por um homem que criou-se uma ira em seu coração sobre o nosso povo, e o nosso povo será aniquilado, o nosso povo será destruído por causa deste decreto." Esther então reconhece o local onde ela estava. Ela estava ali como rainha escolhida por um rei, como a mais formosa, a mais bela, que brilhava no reino, para substituir uma rainha desobediente, uma rainha que desonrou o rei. Mas não é simplesmente pelo fato da substituição. Ela foi escolhida para libertar. E ela reconhece então este papel, esse desígnio, essa função, não só como rainha, mas como libertadora. Você precisa reconhecer quem você é no tempo pelo qual você foi chamada. Você foi chamada não só para ter um relacionamento com seu esposo, mas para auxiliá-lo, para amá-lo, para cuidar. Você não foi chamada só como mãe, mas você foi chamado como uma discipuladora, uma educadora com propósito aos seus filhos. Você não foi chamada simplesmente para gerenciar uma empresa ou para atender a um balcão ou usar de suas habilidades para limpar uma casa. É muito mais do que isso. Você foi chamada para transformar o ambiente.
Você é um agente de transformação para que pessoas sejam libertas, para que situações sejam mudadas, sejam transformadas a partir do teu chamado, do seu desígnio como uma mulher de Deus no local onde você está. Esther fazia parte do povo de Deus, mas estava em um local como rainha, como esposa de um reinado que não fazia parte do povo de Deus. Mas o Senhor a chamou naquele lugar e o Senhor tem te chamado. Então você precisa reconhecer que eu não estou aqui só para executar funções, eu estou aqui para cumprir um desígnio, para que o propósito do Senhor sobre este local, sobre as pessoas aqui estão, sejam libertas. A Esther, então, rainha, você, rainha, do lugar onde você está, reconhece o teu chamado, reconhece a tua importância neste local, neste tempo onde você está. Então agora você tem o segundo passo, o passo de tempo de consagração. Este tempo de consagração é um tempo de diligência, é um papel de estar atenta a tudo que acontece no ambiente onde você está. Nesse mesmo livro, dando sequência a esse capítulo 4, no versículo 16, diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, porque algo iria acontecer depois de 3 dias. Este era o tempo então que Esther tinha colocado para todo um povo envolvido na questão que estava ali. Todo o povo seria morto pelo decreto do rei. Então Esther conclama o povo. Então você precisa o quê? Tempo de consagração. Você precisa convocar para que pessoas estejam ao seu lado, juntas, unidas a você, para que você entre neste tempo de jejum, nesse tempo de oração, nesse tempo de consagração, onde você diz: para este tempo fui chamada, e se eu fui chamada para este tempo, há algo para resolver, há algo para impactar, há algo para transformar, há algo para que salve, liberte pessoas aprisionadas ao pecado, situações aprisionadas ao medo, aprisionadas a um coração corrompido por terem sido influenciadas por um meio. Então você foi escolhida para lutar por essas pessoas, para lutar por um povo, por uma família, por uma causa. Mas eu preciso de consagração, eu preciso de um tempo, sim, de dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Então este é o meu segundo passo, o meu segundo posicionamento, de me colocar à disposição, independente daquilo que Deus falará comigo. E quando Deus fala, você vem com o terceiro passo, que é o passo de expor o que tem acontecido. Esther, então, ela entra neste momento, ela consegue a atenção do rei. Você também pode continuar a ler os próximos capítulos e entender toda a estratégia que Esther precisou para alcançar a atenção do rei. Mas agora ela diz: eu preciso expor o que tem acontecido. Você precisa expor o que tem acontecido de uma forma diligente, inteligente, com sabedoria, com direção e discernimento de Deus para a situação. Então, se a tua casa tem andado em situações que você entende que são situações de pecado, que são contra a palavra de Deus, então você precisa discernir sobre este momento e pedir para Deus: Deus, eu preciso expor, eu preciso explicar, ter formas para que as pessoas realmente consigam enxergar que estão em pecado, que estão em posicionamentos opostos ao que a palavra tem dito. Então esse terceiro passo é expor o que está atrapalhando. O que tem atrapalhado? O que tem atrapalhado o avanço na sua empresa? O que tem atrapalhado o avanço na sua casa? O que tem atrapalhado o avanço na sua vida, na sua mente, no seu coração? E no capítulo 7 desse mesmo livro de Esther, que estamos aqui em estudo, no versículo 3 e 6, diz assim: no versículo 3, ela faz um pedido ao rei, para que o rei, então, reconhecesse que ele não poderia mais colocar sobre o povo de Deus, sobre o povo de Esther, uma sentença de morte. E ela
usa desse pedido para chegar até o momento onde ela diz: há pessoas perseguindo o povo de Deus, e essa perseguição ao povo de Deus me inclui como a tua rainha, como rainha deste reino, me inclui porque eu sou povo também. Então, quando há algo acontecendo no seu lar, por exemplo, não somente as pessoas serão afetadas, mas você também. Todos serão afetados. Por quê? Porque há um propósito para o lar. Um lar de ser reconhecido como um lar que adora a Deus, que louva ao Senhor, que são dependentes da voz do Senhor. E no versículo 6 diz assim: e disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Você precisa identificar, expor o que tem errado, o que tem de errado, o que tem atrapalhado, quais são as músicas que têm influenciado o seu lar, quais são as ações de pecado que têm influenciado o seu trabalho, quais são as decisões que você tem tomado na sua vida que estão sendo influenciadas pelo meio, mas que têm te lançado para longe do propósito de Deus para a sua vida, que é honrar e glorificar o nome dele. Você precisa sim expor, e quando eu exponho, eu começo a dizer a Deus: Deus, tome em suas mãos tudo aquilo que tem de errado, tudo aquilo que tem enganado, tudo aquilo que tem destruído, tudo aquilo que tem matado, tudo aquilo que tem corrompido o ambiente onde o Senhor tem me colocado. E assim também como as pessoas. Esther teve este posicionamento de expor. Então vem o quarto passo, que é o lutar e defender os interesses de Deus. Lutar e defender os interesses de Deus para o seu casamento, a família, os seus projetos. O rei não poderia mais revogar aquele decreto que ele tinha colocado. Ele chancelou com o selo, com o anel do rei. Quando acontecia esse ato, o que tinha sido colocado naquela carta não poderia mais desfazer. Então, sim, o povo de Deus estava designado a serem destruídos. E o rei, então, ele se coloca nessa situação: Esther, mas eu não posso mais revogar, eu não posso mais desfazer um decreto real. Mas, porque Esther reconheceu, porque Esther se consagrou, porque Esther expôs o problema, o rei reconhece, tem compaixão sobre aquela situação. O nosso Deus, ele tem compaixão sobre a sua situação. Ele tem algo para solucionar e usará pessoas para isso ou situações para isso. E este próprio rei diz aqui no capítulo 8, versículo 11, onde o rei faz uma nova carta, não substituindo, mas uma nova carta que tem como informação que concedia aos judeus a possibilidade, a liberdade de se defenderem e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e províncias. Então Deus dá o direito de defesa àquele povo. Seria assim lançado para uma batalha, seria assim lançado para uma disputa, mas antes o que eles não teriam como chance de defesa, porque seriam realmente destruídos, agora não. Mesmo no meio da batalha, mesmo no meio da luta, eles teriam a chance, a oportunidade, a liberdade de se defenderem. Deus tem te dado hoje a liberdade de defesa, de lutar pela situação onde você está hoje. Então você precisa lutar. Se Deus tem te falado que é somente pela oração, você vai se defender e defender o que você precisa em oração. Se Deus diz que é preciso fazer algo, que é preciso fechar uma porta, que é preciso abrir outra porta, se Ele diz que é para você dar um primeiro passo para a direita ou para a esquerda, se Ele diz que é para você falar dessa forma ou não falar dessa forma, se Ele diz para você reunir a sua família para resolverem determinado problema, se Ele diz para você procurar uma ajuda de outra pessoa, o que o Senhor tem pedido para você fazer com o objetivo de lutar uma causa que você considerava impossível de se resolver porque era um decreto, mas o Senhor diz que não. Mesmo com esse decreto, você tem a oportunidade de lutar.
E nessa luta, quando você luta com Deus, com as ferramentas de Deus, você será vitoriosa em nome de Jesus. E vem outro posicionamento que está dentro deste posicionamento de lutar mesmo, que é lutar com alegria. Eu não luto murmurando, eu não luto reclamando, eu luto me alegrando na certeza do que Deus tem para fazer. E neste mesmo capítulo 8, no versículo 16, diz assim: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Enquanto eles lutavam, eles se alegravam. Porque antes eles não tinham nem a oportunidade de lutar. Era decretada a morte estava decretada, eles não teriam chance de lutar. Mas agora o rei deu essa liberdade. Deus dá essa liberdade para lutar. E lutar com alegria, com um sorriso, com um coração esperançoso em Deus, de que tudo dará certo, porque as promessas de Deus não voltam vazias. Você precisa focar esta tua luta nas promessas que o Senhor já tem te concedido. E o quinto passo que é celebrar. A vitória chega, você consegue lutar, você consegue encontrar vitória nessa luta, nessa batalha. Alguns dias serão mais difíceis, outros dias serão mais fáceis, mas no meio da luta, com alegria, com o coração esperançoso, você precisa então celebrar. Eu celebro porque eu sei do Deus que eu vi, que eu creio, eu sei do Deus que eu sirvo, e eu quero celebrar aqui no capítulo 9, no versículo 19, diz assim: havia alegria, havia banquete, havia folguedo, e o povo mandava presentes um para os outros. E essa festa então vira uma festa que chama festa de Purim, uma festa recorrente, ou seja, sempre essa festa teria que ser celebrada para lembrarem dessa luta que eles viveram, e uma luta com vitória. Então esse é o quinto passo: celebrar. Celebre as vitórias na sua vida, faça um jantar, faça um passeio para celebrar, reúna a família e celebre e digam glória a Deus juntos, orem juntos em celebração, em gratidão a Deus pela vitória que você tem conquistado durante essa luta que você tem vivido. Alguns momentos de vitórias até que seja realmente uma batalha vencida, uma guerra vencida. E o sexto passo é que eu não posso descansar, jamais. Consegui, alcancei, pecado foi retirado da minha casa, as pessoas estão vivendo em harmonia, mas eu não posso baixar a guarda. É luta constante, é batalha constante, é oração constante, é consagração constante. Eu preciso constantemente ser dependente de Deus. O Mardoqueu, o parente da Esther, alcançando essa vitória, no capítulo 10, ele passa então a ter um cargo importante no rei. O rei o reconhece como um bom homem, um homem íntegro. E no versículo 3, quando este rei ele se agrada de Mardoqueu, diz assim, no final do versículo: procurando o bem do seu povo. Esse era o comportamento de Mardoqueu, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então ele não descansou em trabalhar sobre o povo. Então você não pode descansar no sentido de não, agora que a vitória chegou, não preciso mais lutar. Este é um pensamento errado. Constantemente, esse é o sexto passo: não descansar, lutar para que haja prosperidade na sua casa, prosperidade de alegria, prosperidade de fé, prosperidade de paz, prosperidade financeira, prosperidade do amor, prosperidade e prosperidade no Senhor. É preciso então lutar sempre. Afinal de contas, a finalidade é uma finalidade muito maior do que esta que você tem enxergado. A maior vitória é vida eterna com Deus, adorando, louvando eternamente. E para que você alcance, para que a sua família seja alcançada a este nível, quando Jesus vier buscar a tua igreja, é fazer você não descansar, mas lutar com alegria, com gratidão no coração, com obediência e dependência em Deus. Esses são os 6 passos para que você seja uma mulher frutífera aonde quer que você esteja. Retome este vídeo, ouça novamente esses 6 passos e desfrute da colheita
que Deus te dará a partir do seu posicionamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.